Vamos falar um pouquinho hoje, tá? Antes da gente fazer a nossa análise semanal, a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento de risco, só que um gerenciamento um pouco mais agressivo. A gente usava muito esse gerenciamento para mesas proprietárias, né? Quando não existia o tempo a nosso favor, quando você tinha um mês ali para passar na mesa. Então a gente usava muito esse gerenciamento para bater a meta um pouco mais rápido e com o nível do risco baixíssimo, tá? E é isso que a gente normalmente procura, né? Risco baixo e um pouco de lucratividade alta, né? São duas palavras que normalmente não andam muito próximas, né? Mas existe uma possibilidade, sim, da gente casar essas duas palavras. Eu vou mostrar como a gente faz esse gerenciamento hoje, certo? Nós temos o nosso gerenciamento padrão hoje. Nosso gerenciamento padrão seria, né? Deixa eu escrever aqui, deixa eu pegar outra coisa. Nosso gerenciamento padrão hoje seria um risco diário, né? Um risco diário de 4% do capital, né? E desses 4% a gente tem que entender como a gente opera. Então, assim, por exemplo, se a gente pega mercado brasileiro, eu faço 3 operações. Então, a conta que eu opero no mercado brasileiro, eu tenho que dividir esses 4% em 3 operações. Então, sei lá, só para a gente arredondar aqui rápido, passar isso por cima. Então, se o risco meu de 4% lá do capital que eu tenho são de R$ 300, né? Eu faço 3 operações, então eu tenho 3 operações de R$ 100, certo? E com a minha mão fixa, com a minha mão fixa, eu não fico aumentando o lote, tá? Nem diminuindo o lote. Assim, você até pode aumentar ou diminuir, mas tenta sempre encaixar dentro do valor financeiro aqui, né? Dos R$ 100 por operação. Então, normalmente, aquele gerenciamento de risco padrão, inclusive, tem vídeos aí para vocês darem uma olhada, se vocês não estão recordando como que você calcula o seu gerenciamento de risco, tanto para Forex, para índices, B3, enfim, a gente tem ah, essa aula, certo? Agora, como que vai funcionar esse gerenciamento de risco agressivo? Inclusive, galera, essa conta aqui que eu opero com vocês na sala, é, a gente está mais de US$ 1.300 positivo nela e vou começar a agressivar o gerenciamento dela. Para ver se a gente bate pelo menos uns 8Kzinho aí, pelo menos essa semana, na outra ali, com o gerenciamento agressivo. Então, além de eu estar fazendo a aula com vocês, eu vou colocar isso em prática, tá? Para vocês verem todo dia lá na sala como a gente vai fazer isso. Vocês vão entender que essa estrutura em si do gerenciamento, ela é com risco baixo, e vocês vão entender o porquê. Então, como é que a gente vai fazer esse gerenciamento? Bom, a gente pode até fazer essa aula baseada nesse número aqui, ó, tá? US$ 6.360, tá? A gente tem de lucro ali, opa, em dólares, US$ 1.360, né? A gente começou essa conta com US$ 5.000, a gente tem US$ 1.360 ali de lucro, tá? A princípio, eu não vou ah, usar isso como gordura, né? Gordura, entre aspas. A gente vai fazer diferente. Eu vou refazer o meu gerenciamento em cima dela. Então, por exemplo, eu vou pegar meu 6.360, né? É isso, mas deixa eu só conferir. 6.360, né? E aí eu vou pegar a calculadora aqui para ajudar a gente. Então, vamos lá, 6.360 vezes 4%. Então, 4% desse valor seriam US$ 254, tá certo? O que dividindo isso me dá operações, tá? Então a gente faz, vamos calcular isso para o nosso índice aqui, tá? Vamos fazer esse cálculo para B3, por exemplo. Tá? Isso você replica para Forex, você replica para onde você opera, para índices americanos, que seja, tá? A conta em si é a mesma. Então, você tem ali US$ 254, o que dariam para mim 3 operações, tá? De US$ 85, arredondando, tá? Então, eu teria 3 operações de US$ 85, tá? Aqui vem a brincadeira.
certo? A gente faz operações normalmente de 4 para 1. Então, eu estou buscando agora ganhos de mais ou menos, tá? Então, vou pôr aqui gains, tá? De $340, tá certo? Então, a gente está buscando essa média de ganho. Refazendo o gerenciamento da conta, a gente toma isso de risco por operação e a gente busca isso praticamente de ganho entre os 3, 4 para 1. Normalmente eu busco os 4 para 1 ali no mínimo, tá certo? Então, o que vai acontecer agora? Vamos supor que amanhã a gente abra a sala, a gente começa a operar e dê um primeiro gain. Então, vamos arredondar um primeiro gain ali que a gente conseguiu sair com $300, tá? Então, vamos lá. Amanhã, primeira operação, né? A gente saiu com $300, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, pelo menos, tá? 20% disso e vou guardar. Então, eu guardei, né? Guardar $60. Então, eu guardei $60 e entrei na próxima operação, tá? Próxima operação, aí eu tenho que calcular meu lote novamente, tá? Opa, operação. Eu vou entrar com risco. Olha um tanto que a gente já vai alavancar ali, tá? De $240. Então, eu vou ter que encontrar o meu lote ali, tá? A gente vai ter que fazer essa conta, aquela regrinha de 3 que a gente faz para encontrar. E eu vou entrar para tomar um risco de $240, né? $240, se eu acertar uma operação de 4 para 1, eu vou buscar um ganho, né? Mais ou menos de $960. Olha o tanto que eu alavanquei a conta já. Se eu acertar 2 operações, eu já fiz mais de $1.000 ali. Tá? Então, e vamos supor que a gente toma esse stop. O que aconteceu? A gente queimou $240, mas sobrou 60. Então, a gente está positivo ainda no dia. Tá? E aí, vamos supor que a gente vai lá e vai para a terceira operação do dia. A terceira operação, eu vou voltar para minha mão inicial, porque eu tomei o stop. Então, eu vou voltar para minha mão lá para tomar um stop lá de $85. Tá? E caso eu venha tomar ainda, eu tenho a gordura dos 60, sair $25 negativo no dia, caso eu venha tomar esse stop. O que tá tudo bem, tá super, super dentro, assim, quase um 0 a 0 no dia. Entendeu? Então, a gente vai começar a usar essa estrutura para alavancar. Tá? Nesse cenário, é interessante você ter metas. Igual eu falei assim, vamos tentar bater $8.000 nessa conta essa semana, por exemplo. Vamos tentar agora agressivar um pouco o gerenciamento. Eu vou fazer isso na prática com vocês na sala. Vamos tentar agressivar ah, e ter meta. Por quê? Porque senão a pessoa não para. Por quê, cara? Na hora que você vê, aí você fez 960 lá naquela. Aí você vai guardar 20% disso aqui, tá? Vamos arredondar aqui. Você vai guardar $200 e você vai para risco de 800, tá? Arredondar para 1.000. Você vai para risco de 800 para fazer quase 4K, 3K dólar no dia. Então, assim, imagina se acerta essa, você vai tomar risco disso. Então, assim, se alavanca muito rápido só com gordura. Só que, assim, qual que é o problema dessa estrutura? A gente sempre fez esse gerenciamento para as mesas proprietárias. O que eu não indico tanto mais. Assim, só se você tiver com gordura. No começo eu indico operar normal, porque a gente tem um tempo a nosso favor, tá? É, a gente tem um tempo a nosso favor. Hoje não tem mais tempo nas mesas proprietárias, né? Na FTMO, entre outras. Então, você não precisa estar tão agressivo assim, porque é um pouco frustrante. Às vezes você está lá com ganhos expressivos, segunda, terça, quarta e quinta, e você alavancou tanto aqui na sexta que você tomou o stop, 2 stops, por exemplo, que sobrou lá uma gordura de 5% do capital. O que não é ruim fazer 5% do capital na semana, tá? Para quem entende aí de renda fixa, tudo, pô, 5% do capital é excelente. Mas às vezes você estava fazendo 200% do capital. E aí você devolveu e fechou com 5 a semana. Tá ótimo também, mas é frustrante você devolver tudo isso. Então, emocionalmente, é um pouco dolorosa a estratégia em si. Mas é uma coisa que dá para fazer.
Então, eu estou ensinando isso para vocês porque eu vou começar a fazer isso na sala essa semana. Então, a gente vai começar a agressivar. Deu gain, alavanca com ganho, tá? Então, a gente deu um ganho, deu um gain. Ah, Luiz, e se eu começar tomando stop? Começou tomando stop, mantém a estratégia, você não vai alavancar tomando stop. Vamos supor que a gente começa lá tomando US$ 85, e aí na próxima operação a gente acerta nossos 300, tá? Aí, vamos lá, a gente ficou lá com US$ 215 positivo, tá? A terceira operação, eu posso fazer igual, guardar 20% aqui, né? Vamos arredondar, vamos guardar US$ 40, opa, US$ 40 aqui, e entrar, por exemplo, com 160, US$ 180 para a operação? Pode. E ainda você guardou 40, tá? Se você tomar esse stop, ainda você fecha com US$ 40, o que não é grande coisa, mas pelo menos você fechou positivo no dia, tá? Isso aqui traz seu payoff lá em cima, tá? Isso aqui, seu payoff fica gigante conforme você vai fazendo isso, certo? Justamente por causa dessa estrutura de alavancagem. E é uma alavancagem saudável. Tá entendendo então o que a gente vai tentar fazer? A gente vai usar a gordura para segunda operação. Então, se você acerta a primeira, você usa gordura para a segunda operação, alavancar seu capital. Se você acerta essa e essa, então duas operaçõezinhas, tá? Você faz mais de 20% no dia do capital. Você faz mais de 20% no dia no capital. Então, é bastante legal. E essa estrutura para mesas funciona super, super bem. E até para o nosso capital mesmo, tá? Eu falo em ter metas igual, vamos chegar nos US$ 8.000. E aí a gente vai aliviar um pouco a mão e voltar, tá? Por quê? Porque senão esse aqui fica um looping. E aí esse looping, a queda é forte também depois, tá? Vai ter dias que você vai perder 8.000, vamos supor, mas lógico que esses 8.000 serão gorduras, mas você está devolvendo 8.000. Então, tem que ter um trabalho mental diferente aqui. Na hora que a gente chegar nos US$ 8.000, desculpa, dólares, que é a nossa meta lá, na semana, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e refazer o gerenciamento e começar tudo de novo. Então, meu gerenciamento em cima de 8K, eu vou fazer meus 4% e recomeça de novo com a alavancagem. Aí a gente vai tentando fazer isso. A gente vai vendo como funciona, se a gente faz algum saque ou não, enfim. A gente vai trabalhando isso durante a sala, tá certo? Essa estrutura ela é interessante para fazer alavancagem, ok?